pessoal, o nosso vídeo hoje será sobre ondas. O que é uma onda? Quando a gente pensa em onda, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as ondas do mar, que também é uma onda, um tipo de onda. Mas existem vários outros tipos de onda que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, o som. O som é uma onda sonora. A luz, ela também vai se propagar como uma onda eletromagnética. O micro-ondas, ele também tem um comportamento ondulatório. Ele utiliza as micro-ondas para aquecer o alimento. O celular, ele também recebe sinal da companhia telefônica a partir de ondas. O controle remoto vai funcionar por causa de ondas eletromagnéticas. Então, existem vários equipamentos no nosso dia a dia que vão utilizar as ondas no seu funcionamento. E existem vários tipos de onda que a gente percebe na natureza, tá? A gente vai começar a aprender o que é uma onda. Ondas são perturbações periódicas, então são perturbações que se repetem, que transportam energia, que transportam uma informação, mas não transporta matéria. Uma onda não transporta um objeto, ela transporta uma informação de um ponto a outro. A partir do momento que você produz uma perturbação em um ponto, essa informação ela vai se propagando ao longo do meio até outro ponto, transportando energia, mas não matéria. Como eu falei, existem vários tipos de onda e existem várias maneiras de classificar essas ondas. Primeiro, a gente vai classificar essas ondas pelo meio de propagação, o meio que ela se propaga. Existem ondas que se propagam em meios materiais, por exemplo, o ar é um meio material, a água é um meio material, e existem ondas que a gente vai ver que não precisam de um meio para se propagar, que elas conseguem se propagar também no vazio, no vácuo. A classificação de uma onda pelo meio de propagação, a gente pode ter ondas unidimensionais, que se propagam em linha reta, que se propagam em uma dimensão. Por exemplo, as ondas em uma corda. Quando a gente balança uma corda, a gente produz uma perturbação que se propaga ao longo da corda. A gente tem ali uma onda unidimensional, que se propaga em uma única direção. Tem as ondas bidimensionais, que são ondas que se propagam em duas dimensões diferentes. Ondas na água são um tipo de ondas bidimensionais e existem as ondas tridimensionais que se propagam em três dimensões diferentes. As ondas eletromagnéticas, a luz, é um tipo de onda que se propaga em três dimensões. A gente também pode classificar as ondas pela direção dos pulsos que vão produzir a onda, a direção da perturbação que produz a onda. Por exemplo, se a gente tem uma corda presa em uma extremidade e a outra extremidade está solta e a gente sacode essa corda, né? A gente faz um movimento para cima e para baixo com essa corda e aí produz uma onda que vai se propagar para frente, ó. A direção faz um ângulo de 90 graus com a direção da perturbação, ó. Eu fiz a perturbação, produzi o pulso fazendo o movimento na vertical, mas a onda se propagou na horizontal, direção perpendicular. Eu tenho uma onda transversal. Agora, se a onda se propaga na mesma direção que eu produzi o pulso, eu tenho uma onda longitudinal. Eu fiz uma demonstração dessas duas classificações de onda, transversal e longitudinal, que vai ajudar vocês a ver essa diferença. Mas, basicamente, a transversal é quando a direção de propagação da onda é perpendicular ao pulso que vai produzi-la e é longitudinal quando a onda se propaga na mesma direção do pulso que vai produzi-la. Então, vamos dar uma olhadinha na demonstração que eu fiz.
Existe outra maneira ainda da gente classificar as ondas a partir da sua natureza. A gente tem duas classificações a partir da natureza da onda. A gente pode falar que uma onda ela é mecânica ou eletromagnética. Como eu comecei falando, a onda ela pode se propagar em vários meios diferentes. Pode se propagar no ar, na água, no vidro, no solo ou até mesmo no vazio, no vácuo. Ondas que precisam de um meio material para se propagar, que se propagam no ar, na água, no vidro, são chamadas de ondas mecânicas. As ondas mecânicas são ondas que dependem de um meio material para se propagar. O som é um tipo de uma onda mecânica. O som ele precisa de um meio material para se propagar. Então, no vácuo, por exemplo, o som não se propaga. E ondas eletromagnéticas são ondas que, além de se propagarem em meios materiais, elas também se propagam no vácuo. Elas não dependem de um meio material. A luz é uma onda eletromagnética, porque além dela se propagar em meios materiais, se propagar no ar, na água, ela também se propaga no vácuo. É graças a essa capacidade da onda eletromagnética se propagar no vácuo que a gente recebe a luz do sol. Porque se a luz não conseguisse se propagar no vazio, a gente não receberia a luz do sol. Porque o sol está bem distante da Terra, tem o vácuo entre o sol e a Terra e a luz ela precisa viajar pelo vácuo para poder chegar até a gente. Então, ondas eletromagnéticas são ondas que não dependem de um meio material, que se propagam no vácuo. A luz é um exemplo desse tipo de onda. E ondas mecânicas são ondas que dependem de um meio material. Por exemplo, o som. Vamos ver agora os elementos que caracterizam uma onda. Vamos imaginar o exemplo de uma corda esticada que quando a gente balança uma extremidade da corda, produz um padrão de oscilação que vai produzir um formato de altos e baixos, altos e baixos. Então, esse formatinho é o formatinho de uma onda, de uma vibração que produz uma onda, onde cada pedacinho componente da corda, ele vai vibrar, ele vai se deslocar, indo de uma posição a outra, mas ele não vai transportar matéria e vai transportar apenas essa informação de vibração. Essa onda vai ter, por exemplo, uma amplitude. A distância entre o ponto de equilíbrio, o ponto onde a corda estava esticada, até o ponto em que ela vibra e atinge o ponto mais alto dessa oscilação é chamado de amplitude. Então, o ponto entre a posição de equilíbrio que a gente chama, a posição em que a corda está esticada, até uma crista ou um vale da onda é chamado de amplitude. Lembrando que o ponto mais alto de uma onda são as cristas e o ponto mais baixo são os vales, tá? Quando a gente olha para esse desenhozinho de uma onda, a gente já identifica que o ponto mais alto é chamado de crista, o ponto mais baixo é chamado de vale. E além da amplitude ser a distância entre a posição de equilíbrio e o ponto mais alto, entre uma crista ou um vale, a amplitude ela também vai estar associada com a energia que essa onda carrega, a energia que essa onda propaga. Outra informação bem importante de uma onda que vai ajudar a gente quando a gente for calcular, por exemplo, a velocidade com que essa onda se propaga, é o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É a distância entre dois vales ou duas cristas, ou um vale e uma crista. Essa distânciazinha aqui entre duas cristas ou dois vales é sempre igual. E essa distância é chamada de comprimento de onda. Essa distância entre dois vales ou duas cristas, que é chamado de comprimento de onda, ela representa uma vibração completa dessa onda, tá? Uma vibração completa é quando a gente tem a formação de uma crista e um vale. Esse pedacinho de onda aqui, onde a gente tem
uma crista e um vale, representa uma vibração. Mais uma crista e um vale, a gente tem 2 vibrações. Mais uma crista e um vale, 3 vibrações. Então, uma vibração completa corresponde à formação de uma crista e um vale nessa representação de onda. Se eu tenho uma perturbação periódica que se repete em certos intervalos de tempo e produz essa onda, o período vai ser o intervalo de tempo para que o perfil de onda ele passe por um observador, para que a gente tenha a formação de uma vibração, a gente tenha uma crista e um vale. Então, um período ele representa a formação de cristas e vales em uma perturbação, em uma onda. E a frequência é o número de oscilações no intervalo de tempo. Número de oscilações, uma oscilação, lembra lá, é uma crista e um vale. Então, a frequência com que essa onda se propaga vai depender do número de oscilações e o intervalo de tempo que essa informação fica se propagando. A unidade de frequência é o Hertz. A frequência aqui é o Hertz. E o período, a gente pode lembrar que é o inverso da frequência. Então, se a frequência é o número de oscilações pelo intervalo de tempo, o período vai ser o intervalo de tempo pelo número de oscilações. Esses são alguns elementos de onda. Além dessas informações que a gente consegue coletar, por exemplo, pela representação da onda, a amplitude, o comprimento de onda, o período, a frequência, isso tudo vai nos ajudar a definir que tipo de onda a gente tem. Se a gente tem uma onda eletromagnética, se a gente está falando de ondas do espectro visível, ou ondas de micro-ondas, ondas de rádio, ondas de raio-x, raios gama, que tipo de onda a gente tem a partir do momento que a gente define o seu comprimento de onda e a sua frequência. A gente vai ver no próximo vídeo que a partir dos valores de frequência e comprimento de onda, a gente consegue classificar essas faixas de onda. Como a onda ela é uma vibração que carrega uma energia, que transporta uma informação de um ponto a outro, essa energia ela vai ter uma velocidade. Essa onda vai possuir uma velocidade de transporte de informação. No próximo vídeo, a gente vai aprender a definir o valor da velocidade de propagação de informação em uma onda, a velocidade com que essa onda vai se propagar em um meio, e vamos fazer alguns exercícios para aplicar esses conhecimentos sobre a classificação de ondas, os elementos de uma onda, como a gente classifica ondas a partir do valor de comprimento de onda e de sua frequência.